programa Ciência Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2015, o Ciência Sem Fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas. E você pode se inscrever para bolsas de graduação em universidades de 9 países. Anote. Até o dia 8 de julho, Estados Unidos, Japão, Hungria e Alemanha. Até o dia 19 de julho, Reino Unido, Canadá, Finlândia, Austrália e Coreia do Sul. Acesse as chamadas no site www.cienciasemfronteiras.gov.br. O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação, Governo Federal. Boa noite, tudo bem? Começa agora o programa Sob Nova Direção, aqui nos estúdios da AltV em São Paulo. Sejam bem-vindos e hoje nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em projetos de tráfego e transportes urbanos do país. E o programa Sob Nova Direção recebe com bastante satisfação Humberto Pulim, que é engenheiro. Boa noite, Humberto. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado pela Excelente oportunidade. Vamos então ter uma noite bem agradável aqui de quinta-feira, que está com um calorzinho bom aqui em São Paulo, poucos tumultos isolados ali. Muito bem, então vamos começar pelo manual que você fez, o manual do condutor, não é? Sim, e que tipo de trabalho foi, como é que começou isso, qual foi a ideia e o resultado? Na realidade, eu não fiz o manual, eu participei de uma equipe, né, de profissionais de tráfego que nós elaboramos o manual a várias mãos, né? E foi um trabalho feito para o Denatran, isso daí foi no ano de 2005, e foi um trabalho muito interessante porque nós precisamos preparar as pessoas para o dirigir, né? Esse manual é muito interessante porque estava começando ainda no Brasil os centros de treinamento, os CFCs aí das escolas, que antigamente eram as escolas de autoescola, né? E vinha muito a calhar. Por exemplo, nós ensinávamos as pessoas a dirigir na chuva. Ensinávamos as pessoas a controlar a distância do carro na frente. Porque você sabe, para você manter uma distância de segurança, se você está andando a 20 por hora, você pode ter uma distância menor, uma distância de frenagem. Agora, se você está numa rodovia a 100, 110 km por hora, você tem que manter uma distância maior, né? E essa distância tem que ser de uns 30 a 50 metros do veículo da frente, para ser uma distância segura. E outra coisa que é muito importante e que muita gente morre por causa disso, é a questão da aquaplanagem. A aquaplanagem, ela ocorre quando o carro ele está andando sob uma película de água. Isso não precisa ser uma chuva forte, uma chuva levinha em que você tem um asfalto que antes estava seco e agora ele está emborrachado porque os pneus se desgastam, né, em cima do asfalto e ainda ele não foi para a área de drenagem. Você cria uma película de água em cima do pavimento e o carro, dependendo da velocidade acima de 80 por hora, ele começa a flutuar. E quando o pneu já não tem mais aderência em cima do pavimento, ele está em cima da película de água, é como se você estivesse andando sobre o gelo. O atrito é zero. E aí você perde totalmente a direção do carro, não tem o que fazer, né? A única coisa que você tem a fazer é diminuir a velocidade. E como é que você percebe que você está aquaplanando? É quando você está dirigindo, você olha no espelho retrovisor, você vê o sulco dos pneus, ainda você não está aquaplanando.
Mas se você estiver andando e não vê sulco nenhum, diminua a velocidade imediatamente, porque você, nesse momento, está aquaplanando. E qualquer deslize, qualquer curva que você faça, o carro derrapa, não tem o que segura, não tem o que segura. É como se você tivesse com um esqui em cima do gelo, né? Você não tem segurança nenhuma. Infelizmente, eu tenho até um colega, né, colega de escola, engenheiro da DERS, que a filha dele faleceu aos 23 anos no caminho do aeroporto de Cumbica para São Paulo. Ela trabalhava lá em Infraero e, de uma manhã, às 9 horas da manhã, o carro aquaplanou, era um Fiat, né? Um Fiat Uno, ele aquaplanou, rodou e, por azar, o carro bateu a lateral em um poste de iluminação e a cabeça dela bateu no poste. Teve morte instantânea. Infelizmente, é muito triste essa história, a família até hoje é inconformada, né? Que poderia ser evitado, né? Choveu, diminui a velocidade, né? Vá a uma velocidade segura, né? Qualquer carro aquaplana, até carros maiores também acontece esse fenômeno. Com certeza. E o manual, além dessa posição, dessa dica, dessa instrução, sim, digamos assim, o que mais que ele abrangia? O manual ele é um manual completo. Ele partia da questão da sinalização, de regulamentação e advertência, como fazer, como obedecer, o que significa cada tipo de sinal, né? Também fala sobre o Código de Trânsito, falava sobre a questão da rotatória, né? Que muitas pessoas não se atentam a isso, né? De que quem está na rotatória é que tem a preferência. Mesmo a mini rotatória, que é muito usada aí nas cidades, nas vias urbanas, né? Quem está na rotatória tem a preferência. Se acontecer um acidente, a responsabilidade é de quem entrou, né? E outra coisa também que se falava era a questão da sinalização. Você sabe que havia o meio urbano, o tecido urbano, ela é um ambiente público. Ele é um ambiente público e onde se praticam as políticas públicas. As políticas públicas que são aí, não são só as manifestações, como nós temos visto aí nas últimas semanas, mas a política pública é o seu direito de transitar. Primeiro, como pedestre. E segundo, você como condutor ou passageiro. É interessante observar o seguinte: quando nós estamos no trânsito, na via, uma hora você faz o papel de condutor, né? Outra hora você faz o papel de pedestres e outra hora você faz o papel de passageiros. Eu vou dar um exemplo. Quando você sai da sua casa de manhã cedo, por exemplo, para vir aqui para o estúdio de TV trabalhar, você já acorda atrasado, com pressa, pegando o filho, olha, vamos para a escola, e está chovendo, né? Está garoando. Aí você quer parar na porta da escola para seu filho descer e não se molhar, né? Não, mas é 1 segundo só que eu vou parar, 3 segundos, é só ele descer do carro e tal, espero ele entrar. Quem vem atrás, ele quer fluidez e você quer acessibilidade. Então, você já tem um primeiro conflito no trânsito. O trânsito sempre é conflituoso. Aí, você deixou seu filho, o sujeito está bravo, buzinando atrás de você, né? Porque ele está desempenhando o papel que ele quer fluidez, você quer desempenhando o papel que quer acessibilidade. Aí quando você sai com o carro e você quer atravessar, o sinal está passando do verde para o amarelo e você quer atravessar, mas aí você viu que a velhinha, ela iniciou a travessia na faixa de pedestre. Você vai ficar muito bravo, né? Poxa vida, perdi a oportunidade, né? E agora tem que esperar essa senhora atravessar a rua, né? Aí dá o vermelho e você já fica um pouco incomodado com essa situação. Aí você pega uma avenida e você quer ter fluidez novamente.
Então, agora o fenômeno da senhora que estava atravessando a rua e você como motorista, ela desempenha o papel de pedestre, o que ela quer? Segurança. Você como motorista, você quer fluidez. Você quis acessibilidade, agora você quer fluidez, né? E ela quer segurança. Esse é um problema muito sério que nós temos aqui no Brasil, que o povo não tem educação para respeitar o próximo, respeitar aquele que é a pessoa que tem a maior necessidade, que é o pedestre, né? Bom, e aí quando você chega no estúdio, você quer parar o teu carro da forma mais próxima possível, aí você vai atravessar a rua, aí aí você já quer segurança porque você vai atravessar a rua. Então você vê que nós desempenhamos papéis. Aí eu ia falar do semáforo. Quando você tem um cruzamento, pela lei de trânsito, o semáforo é um equipamento gerenciador da mobilidade naquele cruzamento. Por lei, ele é um instrumento que obrigatoriamente tem que ser obedecido, seja pelo pedestre, seja pelo motorista, pelo condutor. O semáforo, quando vermelho, se você atravessar, você é passivo de ser multado, de ser penalizado. E quando a pessoa também desrespeita o semáforo, o código diz que ela também pode ser penalizada, mas essa lei nunca foi aplicada, e não encontraram instrumentos para isso ainda, né? Bom, na falta do semáforo, vamos supor que o semáforo está apagado, aparece o agente de trânsito, né? Que pode ser um policial militar ou pode ser um funcionário da prefeitura, né? Com a incumbência de ser o operador de trânsito. Nesse momento, ele é o agente da autoridade de trânsito. Entenda bem, o agente da autoridade de trânsito, a autoridade de trânsito é, no caso de São Paulo, o diretor do sistema viário. Em última instância, é o prefeito. E em qualquer outra cidade, sempre é a pessoa responsável pelo trânsito, ele é o agente da autoridade. É ele que pode multar e ele delega aos seus agentes o trabalho de operacionalizar o trânsito, de aplicar multas, né? Ou seja, o agente de trânsito, ele não multa, ele redige o auto de infração. Quem multa é o diretor de trânsito, é a autoridade de trânsito. Bom, e aí, essa pessoa, ele é a autoridade máxima naquele cruzamento. Quando ele te dá a permissão de passagem, você pode passar. Quando ele não te dá a permissão de passagem, você não pode e você tem que obedecê-lo. E então essa é a regra do trânsito. E isso é importante que as pessoas entendam que às vezes o agente de trânsito está cumprindo o seu papel e muitas vezes ele não é muito bem visto pelo motorista que quer o quê? Fluidez. Fluidez. Né? Ele quer andar, é o individualismo. É o individualismo. Então, veja bem, quais são os papéis que nós cumprimos no trânsito? Né? O primeiro é o de pedestre, o de condutor e o de passageiro. Em todos eles nós temos deveres e temos direitos. Aproveitando que você falou nessa questão de pedestre, principalmente, hoje a gente sabe que São Paulo tem no mínimo uma defasagem, aí, segundo os dados, de mais de 400 quilômetros de metrôs. Quando se inaugura, esse é um dado que eu li agora essa semana, aí alguém falou que tinha que ter 500 quilômetros em São Paulo de metrô. Do quê? De metrô? De metrô. Não. Eu estava lendo aqui, foi uma matéria que alguém falou, Sim. não sei quem é a pessoa. Não. Falou que deveria de ter pela população. Justamente, olha, a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. A região metropolitana hoje está aí nos seus 21, 22 milhões. Né? É impossível você ter um contingente populacional numa região metropolitana ser transportada só por ônibus, por vans ou o que seja. É impossível.
Nós temos que ter sistemas de alta capacidade, que são os trens e os metrôs, e os equipamentos de média capacidade, que são os ônibus biarticulados, né? E depois os de pequena capacidade, que são as vans. Todos eles são úteis, mas todos eles precisam trabalhar de forma harmônica, em termos de frequência, em termos de atendimento ao cliente. Veja bem, São Paulo tem hoje 71 quilômetros de metrô. Ele iniciou a sua construção, né, em 1970, 71, né, a sua operação, 70, 71. Na mesma época que o metrô da Cidade do México também começou. Hoje a Cidade do México tem 220 quilômetros de metrô, nós temos 71. Nós passamos a década de 80 sem construir nada de metrô, nada. Por contingências políticas, era uma época muito conturbada, inflação muito alta, foi muito complicado. Depois, na década de 90, aí retomou-se, né? Mas o metrô é um processo muito lento, muito caro, né? E também ele exige uma tecnologia que você não pode ter uma grande velocidade. Então, as cidades, eu vejo que nós temos que priorizar mesmo o transporte público. Essa matriz que nós temos no país inteiro, em todas as cidades brasileiras, baseada no automóvel, tem que acabar. Essa matriz, ela veio com ideias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a matriz de transporte é baseada no transporte individual. A matriz europeia é baseada no transporte público, que seria o correto para nós. Então, ou seja, os Estados Unidos são o primo rico, nós somos o primo pobre. E os imitamos, sempre os imitamos. Isso estou falando desde o início do século passado, lá por 1910, 1915, 1920. Né? Nós sempre os imitamos. Eles trouxeram as fábricas deles para fabricar automóvel aqui, aí chegaram aí para o Juscelino Kubitschek, olha, tudo bem, nós trazemos as fábricas, mas você constrói estrada. E foi se construindo estrada, foram se rasgando as cidades, né? A política era fluidez. Na época em que o Paulo Maluf era o governador de São Paulo, qual era a ideia? Era rasgar a cidade, fazer a Radial Leste, construir o Minhocão, que para nós hoje é uma coisa horrorosa aquilo. Aquilo já tinha que ter acabado há muito tempo. A cidade do Rio de Janeiro está fazendo isso. O Rio de Janeiro ele está reformulando toda a área do porto, que chama-se Porto Maravilha. É uma iniciativa público-privada, né, em que você tem grandes investidores que compraram toda aquela área portuária e vão ter o direito de construir grandes edifícios, né, e vão derrubar aquela perimetral. Ela já está indo por terra e estão construindo túneis, né? E túneis que vão sair, quem conhece o Rio de Janeiro, ali na proximidade da Praça Mauá, e vai por baixo até nas proximidades da saída para a Ponte Rio-Niterói. E toda aquela área vai ser reformulada, o porto vai ser todo modificado, né? Vão construir o Museu do Amanhã, que vai ser maravilhoso, né? Por quê? Está se pensando a cidade para ter mobilidade. E o que acontece aqui em São Paulo? Nada. Nós precisamos fazer essa cidade andar mais. Precisa construir metrô, trem, ônibus. Os corredores de ônibus são muito bem-vindos, mas só eles não bastam. Só eles não bastam. Tivemos recentemente a inauguração aqui em São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, foi inaugurada a linha amarela. Deve ter 2 anos no máximo. 2 anos, isso. E quando inaugurou, por exemplo, a estação de Pinheiros, às 6 horas da tarde, ela é um mar de gente. Ela já está entupida. E a estação então, Consolação também. A Consolação também, a Consolação com a Paulista. São 2 estações extremamente movimentadas e assim, é mar de gente. Quando a gente fala mar de gente, é mar de gente mesmo. Sim. Então, o que poderia ser feito agora, no caso, para você, quando lança uma estação nova, não ter esse tipo de coisa, de transtorno? É o seguinte,
há uma demanda reprimida de passageiros muito grande. Realmente, o que você construir aqui vai lotar. Acontece o seguinte, existe um programa que é da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado, que foi feito no ano de 2001, chamado Programa Integrado de Transportes Urbano 2020, né? PITU 2020. Esse trabalho é um trabalho de planejamento de toda a rede de transportes e mobilidade da cidade, seja a pé, seja de bicicleta, seja de ônibus, né? Seja de metrô, seja de trem, de como é que isso, ou seja, é um planejamento macro, que ele é revisto a cada 5 anos. Agora, nós já estamos no PITU 2025. Em cima desse planejamento, traçou-se a malha metroviária necessária e ferroviária necessária para que todas as pessoas pudessem ter mobilidade. Acontece o seguinte, essa malha, ela não é uma coisa estampada. Olha, vamos construir tudo e está tudo pronto aqui. O que está acontecendo hoje aqui com a linha 4 é uma demanda reprimida que está faltando terminar